Olá, eu me chamo Leopoldino Santos e nesse vídeo eu vou falar para você, mostrar para você por que eu larguei um cargo na Polícia Rodoviária Federal, a PRF, para eu me tornar empreendedor, para eu voltar a ser empreendedor. Eu vou te explicar o motivo que eu fiz, por que eu decidi abandonar a PRF. Vou começar contando um pouco da minha história. Eu fui nascido e criado em Quintino Bocaiúva, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Fui criado pelo meu pai e minha mãe, junto com meu irmão mais novo. Tive uma infância, de certa forma, muito boa, tenho muito mais lembranças positivas do que negativas. Meu pai e minha mãe sempre se esforçaram para me dar o melhor, para nos dar o melhor, né, para mim e para o meu irmão. Meu pai sempre trabalhou muito buscando dar o melhor, a forma dele de demonstrar amor. Trabalhava demais para dar um bom estudo para a gente, não deixar faltar nada. Meu pai é ourives. Ourives mexe com joias, né? Faz cordões, pulseiras, anéis, alianças, joias em geral. Eu fui criado nessa casa, ela era anexa a uma oficina de joias, a oficina que meu pai trabalhava. Então, desde novo, eu fui envolvido com o trabalho de ourives. Estava sempre lá na oficina de joias. Minha mãe não deixava a gente brincar na rua. Na época eu reclamava demais, não gostava. Hoje eu entendo. Talvez se eu tivesse ficado muito tempo na rua, com mais amizades, hoje talvez eu estaria em outro lugar. Porque Quintino, embora seja um bairro muito bom, na época é um bairro que estava uma certa violência. Hoje ainda está, né, infelizmente. Tem algumas comunidades próximas, e aí a gente até de vez em quando via barulho de tiros e tudo mais, e minha mãe não deixava a gente brincar na rua. E eu brincava ali naquele entorno, tinha um quintal razoavelmente grande, oficina, eu brincava muito ali, eu e meu irmão, às vezes nossos primos iam para lá. E aí eu envolvido em tudo aquilo, no serviço de ourives desde novo, eu sempre fui muito curioso, às vezes até chato de ficar em cima ali olhando e mexendo nas coisas. De vez em quando fazia uma coisinha ou outra com meu pai, ele pedia para ajudar alguma coisa e tudo mais. Mas eu lembro que o meu primeiro serviço, meu primeiro trabalho, minha primeira missão empreendedora foi quando eu tinha em torno de 9 anos, de 9 a 10 anos, onde eu vendi os filhotes da nossa cachorra. Nós tínhamos um casal de pastor alemão e hoje, olhando para trás, eu vou contar para você essa história, mas não fique chateado, você que gosta de cachorro. Eu hoje, de certa forma, me arrependo da forma que eu fiz. Você vai entender um pouquinho por que eu estou falando isso. A nossa cachorra sempre tinha filhote, tinha bastante filhotes, era uma ninhada de 10, 12 filhotes. E aí, certo dia, não lembro por que eu decidi, por que eu pensei, mas eu sei que eu decidi vender aquela ninhada, vender os filhotes dela. E eu lembro que minha mãe ligou para o jornal Balcão, fez o anúncio, que na época os anúncios eram tudo no jornal, né? Você que é mais novo, você não nem vai se lembrar disso, mas creio que muitos de vocês se lembram. A gente tinha que ligar, anunciar no jornal Balcão, um jornal só para anúncios. E anunciamos lá, vende-se filhote de pastor alemão. Mas só que entre esse período, quando nós anunciamos, deu uma infestação de carrapato naqueles filhotes. Os filhotinhos, coitados, ficaram cheios de carrapato, muito carrapato. E aí eu ali, olhando tudo aquilo, os filhotes anunciaram, falei, eu preciso tomar uma decisão. E eu tomei meio que essa decisão, não lembro se eu falei ao certo com meus pais, não estou lembrado muito ao certo, mas eu sei que essa lembrança eu tenho. Eu dando banho nos filhotes sozinho, botei um remédio na água, não lembro o nome do remédio também, era uma ampolazinha assim, um recipiente de vidro, né? Você quebrava, soltava a tampa dela e misturava na água. E eu botei num balde aquele produto ali e peguei os filhotinhos, coitados, filhotes cheios de carrapato, e eu com cuidado afundava os filhotes naquele balde, eles ficavam só com a cabecinha para fora, porque eu sei que eles não podiam ingerir aquele líquido, que podiam até morrer. E aí jogava, botava um, enxagava bem, enxaguava, botava o outro, enxaguava. E hoje, depois eu descobri que isso é até perigoso, né? Podia ter até matado os filhotes. Graças a Deus, nenhum deles morreu. Mas eu lembro que eu tomei a iniciativa de tirar aqueles carrapatos daqueles cachorros. Tomei a iniciativa daqueles filhotinhos ficarem limpos, sem os carrapatos. Mas mesmo a ter feito esse procedimento, não chegou a acabar com os carrapatos, ainda tinha alguns.
Então, mesmo assim, eu consegui vender todos os filhotes com os carrapatos naquela época. E aí minha vida, eu sempre envolvido procurando fazer alguma coisa, embora muito tímido, hoje eu penso, cara, como é que eu consegui vender aqueles filhotes? Eu sempre fui muito tímido, mas embora eu fosse extremamente tímido, eu tinha um desejo de crescer, um desejo de fazer algo, um desejo de conquistar mais. Eu tinha desde pequeno um desejo de dar um apartamento na praia, uma casa de praia para os meus pais, principalmente para minha mãe. Eu via que o desejo dela era sair dali, porque a gente morava anexo a essa oficina de joias, e o meu pai trabalhava com meu tio tinha muitos funcionários. E muitas vezes alguns funcionários desses iam lá em casa, até almoçavam lá em casa, ficavam entra e sai. E aí a gente, de certa forma, não tinha muita liberdade em casa. E eu percebi que o desejo da minha mãe era sair dali. Então eu sempre tive essa vontade de crescer, de alguma forma conquistar para a gente sair dali. E com 12 anos já comecei a ajudar meus pais na oficina de joias, meu pai, né, na oficina de joias. Eu lembro que eu ajudava a fechar, tinha um feixe de joia, aquele feixinho redondinho de mola, eu ajudava, fechava ele, botava na mercadoria. Aí eu fui crescendo, já fui soldando a argolinha, né, que fica a argolinha no final do cordão fininho, você com uma maçarica ali soldava, fui crescendo, crescendo. Lembro que com 15, 16 anos eu já era independente financeiramente, né? Eu já comecei a pagar a minha escola. Eu lembro que o último ano não, eu fiz o supletivo, eu tinha 16 anos, eu entrei no supletivo, no segundo grau. A partir dali eu comecei a pagar as minhas mensalidades de lá para cá, sempre fui independente financeiramente. E aí comecei a trabalhar, de certa forma, até para a minha idade, comecei a ganhar um dinheiro razoável, mas não tinha muita consciência financeira, ganhava, gastava, ganhava, gastava. E aí, com meus 22 anos aproximadamente, eu refleti. Eu lembro que meu primo, conversando comigo uma vez sobre concurso, que outra pessoa fez concurso e tudo mais, e eu decidi fazer concurso. Comecei a pesquisar e achei a prova da Polícia Rodoviária Federal. O que me chamou a atenção foi o salário, porque na época, mesmo sendo empreendedor, eu estava como fabricante de joias, já independente, eu fazia para mim mesmo, tinha os meus clientes, produzia, fazia pulseiras e cordões. Naquela época eu já pensava no modo de produtividade, de como fazer mais em menos tempo. Eu lembro que desde novo eu procurava um modo diferente de fazer, via meu pai fazendo, pensava, por que eu posso fazer de diferente? Como eu posso produzir mais? Eu tenho essa lembrança, sempre busquei fazer isso. Mas com 22 anos, o serviço de Ourives estava, sabe, tinha época boa, época ruim, mais ruim do que boa, não ganhava tanto quanto eu gostaria. E aí me chamou a atenção o edital da Polícia Rodoviária Federal. Na época, em 2000, eu tinha 22 anos, isso em 2002. Em 2002 o salário era 3.700 e pouco. Me chamou muita atenção, porque era um valor 3, 4 vezes mais alto do que eu ganhava na função que eu estava. Eu falei, cara, eu vou estudar para isso. Pô, salário bom, estabilidade a vida inteira. Não posso ser mandado embora, segurança. Eu vou estudar para essa prova. Eu comecei a fazer algumas outras provas para pegar experiência, provas da mesma banca, né, que na época era CESP e UNB. Fiz a prova para o Banco do Brasil, umas 2 ou 3 provas. Sabia que não ia passar, mas para pegar experiência. Aí o que eu fiz? Tudo que eu tinha, na época eu tinha um carro, era um Escort GSI, se eu não me engano, GLS, alguma coisa assim. Eu sou ruim de memorizar essas coisas de carro, não entendo muito de carro. Vendi um Escort, vendi um pouquinho que eu tinha de prata, tinha metal de prata, que na época eu fazia cordão de prata, algumas coisas de prata. Vendi tudo e eu falei, cara, eu vou focar exclusivamente para estudar para essa prova. Vendi tudo, calculei, posso ficar aí uns 8 meses sem trabalhar, pagando um bom curso, na época Academia do Concurso Público, acho que a Academia do Concurso Público era uma das melhores escolas de concurso público do Rio de Janeiro, do Brasil, uma das que mais aprovavam. Então vendi tudo, fiquei focado ali, estudando, fiquei mais de 6 meses focado, extremamente focado. E eu, na minha cabeça, nem imaginava que eu poderia ser dessa maneira, que eu nunca fui tão focado. Eu comecei a ler livro de memorização, sobre planejamento de estudo, entrei de cabeça mesmo. Eu fiquei 6 meses, em torno de 6 meses, sem sair de casa, focado ali, estudando de segunda a segunda. No domingo, de vez em quando, dava um intervalo um pouco maior de estudo, saía para alguns lugares
mais próximo, mas eu, com 22 anos, no auge da minha juventude, parei de beber, parei de sair, parei de fazer várias coisas para ficar focado. Eu lembro que a maioria das pessoas falava assim, não, isso é... PRF é peixada, cara, não adianta. É peixada. Para quem não sabe, peixada é quando você tem alguém que te indica, te coloca lá dentro, você não precisa fazer prova. E muitas pessoas falam, não, PRF é peixada, não adianta estudar, não adianta você se esforçar, é besteira. Você vai ficar maluco. Ouvi muito isso, cara, você vai ficar maluco estudando, isso faz mal. Estudar muito faz mal. Porque eu acordava às 6 horas da manhã, ia dormir meia-noite. Acordava às 6 horas, eu lembro que eu acordava, tomava meu café, e aí eu ia buscar o jornal no portão, que na época não tinha essa informação que tem na internet, né? A gente tinha que se informar através do jornal de papel. Ia lá, pegava o jornal, lia, me preparava, andava até o ponto da van, que eu ia de van até o centro da cidade para fazer concurso público. A academia do concurso público era de segunda a sexta. Acho que era todos os dias que eu me lembro. Segunda a quinta, não lembro ao certo. Mas sei que eu comecei a entender o poder da rotina. Criar rotina, acordava sempre no mesmo horário, fazia a mesma coisa, tomava café no mesmo horário, lia o jornal no mesmo horário, lia todas as matérias importantes do jornal. Tinha vezes que eu lia o jornal inteiro. Aí eu ia para o ponto pegar a van com o meu rádio, meu Walkman, era um trambolho na cintura para ouvir a rádio. Aí ouvindo a rádio de notícia, porque na época, hoje também, né, assim, se cobra muito no concurso público sobre atualidade, você está atualizado. E na época a banca era SESP UNB, então ainda é assim, né, hoje a tendência para os concursos são assim, era provas de mais de interpretação, não era ao pé da letra a resposta, você sabia que interpretar, perdão, eu tinha que saber interpretar e dentro da atualidade, tinha que estar atualizado, os assuntos da atualidade. Então, sempre estava ouvindo o tempo todo eu buscava ter alguma informação, o tempo todo. Pra vocês terem uma ideia, nessa idade, com 22 para 23 anos, na verdade eu falei 22, mas é 23 anos. Esse vídeo é mais um bate-papo, tá? Não fiz nenhum script, nem decorei, é o que está na minha cabeça. Mas o concurso da PRF foi em 2003, ou 2000, eu não lembro. Mas se eu puxar na internet e botar aí Leopoldino André Clericuzzi Chagas dos Santos, que é o meu nome completo, Leopoldino André Clericuzzi Chagas dos Santos. Eu duvido você achar um homônimo igual a mim. Bota lá PRF, Leopoldino André Clericuzzi Chagas dos Santos. Vai te mostrar o ano, 2002 ou 2003. Eu não lembro ao certo. Mas por que eu falei isso? Onde que a gente estava? Vai ser um bate-papo, hein? Quem me conhece sabe que eu sou assim. Às vezes, puxa, trago um assunto, conto uma história, mas depois, para tentar encaixar, às vezes eu me perco um pouco. Eu estava falando, tá, que eu aproveitava o tempo todo, aproveitava o tempo para pegar informação, poder do hábito, era focado. Mais ou menos isso, não sei ao certo, você vai lembrar melhor do que eu. Então ali eu aproveitava todo o tempo para estudar, todo o tempo eu estava com o meu Walkman, ouvindo notícias, estava lendo. Por que eu lembrei agora? Porque nessa idade, com 22 para 23 anos, eu passei a ler, que eu só tinha lido livro de escola, você acredita? Só tinha lido livro na escola e muitas vezes não lia tudo, lia só um pedaço do começo, o meio e o fim, para fazer a prova, confesso isso. Eu não lembro de ter lido um livro completo antes da PRF. Mas eu sei que esse hábito me trouxe o costume e o prazer da leitura, aprendi a ler. Hoje eu entendo que tudo é um hábito. É um hábito, até esse livro é extraordinário aqui, O Poder do Hábito. Esse aqui. E aí você lê esse livro, você vai entender como que é poderoso você ter um hábito. E naquela época, mesmo sem entender muito bem, descobri o poder do hábito. De fazer ali, ou de trabalhar ali com consistência, todo dia, repetição. Aí vai gerando novas conexões neurais, sinapses neurais, novos caminhos. Isso é neurociência, quanto mais você repetir. Eu fiquei especialista em leitura, livros de memorização, aprender ali para economizar tempo, de forma a memorizar, memorizei o Código de Trânsito inteiro na época, através de uma técnica de memorização. E tá, para resumir, fiz a prova com muita dedicação, estudo, muita dedicação. Fiz a prova, passei. Mas passei como excedente.
Na época o concurso foi para 2.200 vagas, tinham quase 700 mil inscritos, se não me engano. E me assustava esse número. Eu falei, cara, eu sempre fui um aluno de mediano para ruim. Nunca fui um aluno tão bom. Reprovei a oitava série, na época antiga, oitava série. E eu tinha que ser o melhor. Era mais ou menos a proporção de 200 e poucos candidatos por vaga. Eu pensei, cara, eu tenho que ser quase 300 candidatos por vaga. Eu tenho que ser o melhor numa sala de quase 300 pessoas. Eu tenho que ser o primeiro dessa sala. Isso, cara, às vezes eu me paralisava. Às vezes, eu lembro uma vez que procurei minha mãe, era tanta pressão, que eu procurei minha mãe chorando. Falei, cara, muita pressão, não estou conseguindo estudar, e a minha mente sobrecarregando. E minha mãe me deu as palavras de confiança, fez uma oração comigo e eu saí dali animado. Eu vou passar, vou dar o meu melhor, profundo, o meu máximo vou passar. Porque você imagina, eu sempre fui um aluno mediano, nunca fui o melhor em nada, era meio da galera do fundão, e eu tinha que ser o melhor numa sala de quase 300 pessoas. Mas fiz a prova e passei. Mas fiquei como excedente. Eram 2.200 vagas, eu passei minha posição era 3.000 e alguma coisa, 3.006, eu não lembro certo. Era 3.000 alguma coisa. Eu sei que tinham 1.000 e poucos candidatos de excedente, eu era 1.000, mais ou menos assim. Aí no ano eu fiz a prova no ano de 2013 e 2004, não me lembro ao certo, igual eu te falei, não pesquisei, mas é mais ou menos isso. Fiquei como excedente. Excedente é quem passa na prova, tira boas notas, passa na média, passei no exame escrito, exame médico, psicotécnico, exame físico, mas tinha pessoas bem colocadas na minha frente, porque eram os primeiros 2.200 foram chamados, eu fiquei como excedente. E aí, toquei minha vida, toquei como empreendedor, produzindo joias, né? Principalmente prata, peças de prata. E um certo dia, eu tive um sonho que eu estava num corredor, numa loja, numa galeria de lojas, e eu vi que tinha uma placa de loja para alugar. E no sonho eu aluguei aquela loja, para botar uma loja de pratas e folheados, uma loja de joias de prata e folheados, semi-joias, né? E aí logo depois, um pouco tempo depois, eu estava andando em Madureira, lá em Madureira, um bairro do Rio de Janeiro. Eu entrei numa galeria e eu vi exatamente a loja como eu tinha sonhado. Era exatamente ali, a loja, a placa, aquilo ali. Na hora mexeu muito comigo. Eu liguei para aquele número. E aí eu lembro que liguei, a pessoa falou, procura o fulano de tal, Gilbertinho, numa loja aí no início da galeria. Aí procurei lá, foi até engraçado que eu... Desculpa aí, Gilbertinho, hoje é um dos meus melhores amigos, Gilbertinho. Cheguei lá, o funcionário dele me atendeu, e aí eu falei, eu queria informação sobre a loja. O Gilbertinho tá aí? Não lembro se eu chamei de Gilberto ou Gilbertinho. Aí ele falou, tá aqui sim. Eu falei, chama ele por favor. Aí ele olhou para baixo do balcão assim, e vi que ele chamou assim. E ele levantou, o Gilbertinho tava dando uma cochilada ali embaixo do balcão. Levantou meio ajeitando o rosto. Imagina o cara se acordar do sono, for para um cara perguntando sobre a loja. Aí ele foi meio... Hoje a gente dá muita risada disso. Ele foi até meio seco comigo na hora. Aquela loja tá lá para alugar. Eu falei, que eu queria... Ele falou, qual o negócio? Eu falei, vou botar uma loja de folheado de prata. Ele falou, acho que não adianta não. Já teve uma loja lá de folheado e a loja quebrou. Eu pensei, não, beleza, tranquilo. Eu vou dar uma pensada. Eu voltei para casa e... Não lembro se foi no mesmo dia, no dia seguinte eu conversei com meu irmão, o Eloy. Sempre foi um grande amigo, a gente sempre compartilhou muita coisa desde pequeno. E aí decidimos botar uma loja lá. E a maioria das pessoas próximas eram contra. Meu pai e minha mãe nos apoiaram.
Mas muitas pessoas eram contra, falavam, não adianta mexer com loja, tem muita loja e tudo mais. Mas resumindo, colocamos a loja com pouca gentinha de capital, comprou muita coisa parcelado com fornecedor, porque já tinha um contato de alguns fornecedores, que minha mãe tinha loja na Taquara, né? Minha mãe já trabalhava com isso. E aí montamos a loja, entramos na época dos cristais Swarovski, pulseirinha de cristal, e entramos no momento certo. Começamos a vender bastante, vendemos. E aí, foi mais ou menos um ano depois, eu recebo um telefonema do meu irmão Cláudio, que trabalhava lá, estava trabalhando lá com meu pai, na oficina de joias. Nós somos em 7, né? Eu tenho 6 irmãos, 5 irmãos e uma irmã, coitada, uma mulher no meio de um monte de homem. Mas eu e a Eloy é do segundo casamento do meu pai, e tenho mais os outros 5, que é do primeiro casamento do meu pai. A gente sempre teve uma relação muito boa, somos grandes amigos. Aí o Cláudio me ligou e falou, te ligaram aqui da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, dizendo que você tem que comparecer, que você foi aprovada no concurso. Eu falei, cara, deu uma paralisada na hora. Falei, rapaz, para agradecer a ele, fiquei pensando, falei, cara, me chamaram. Um misto de alegria ali, mas com medo de ser trote, sabe? Na hora veio na cabeça, pô, isso pode ser trote. Aí liguei para lá, confirmaram, eu tinha que estar, então, não lembro, mas sei que era um prazo bem curto, eu tinha que me apresentar lá no Mato Grosso. Eu tinha sido lotado para o Mato Grosso. O Mato Grosso tinha sido uma das minhas últimas opções, que quando você faz a prova, eu não lembro em qual momento, você bota as opções para onde você quer ir. E aí eu botei tinha botado para o Mato Grosso. Não lembro, eu botei Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, fui botando aqui próximo do Rio de Janeiro e depois filmado para o Mato Grosso, aí foi aquela correria e tal, para ir para lá e tudo mais, e aí cheguei lá no Mato Grosso, eu tive que... Peraí, eu tô falando para você essa história aqui, tá vendo? É de improviso esse vídeo, é um bate-papo. Antes disso, quando o Cláudio me telefonou, eles já estavam chamando pra gente... que eu tinha que fazer academia de formação primeiro. Ele chamou para academia de formação, porque eu tinha feito todas as provas, passei em todas, eu tinha que passar pelo centro de formação. E aí foi a mesma sensação, que eu achei que era trote, tudo mais, liguei para lá, e eles falaram, depois de tanto dia eu começava a formação aqui no Rio de Janeiro mesmo, que eu participei da academia, foram 3 ou 4 meses, não lembro ao certo, de formação ali. E depois da formação que eu preenchi a ordem dos estados. Aí, resumindo, fui para o Mato Grosso, era meio que por ordem de chegada, chegando lá, botei as opções da cidade que eu queria ir, não conhecia nada do Mato Grosso, não tinha pesquisado nada. Lá, mais ou menos na hora, conversei com algumas pessoas, como que era, qual era as melhores cidades e tudo mais. Aí botei lá umas cidades, Sinop, Lucas do Rio Verde, não sei o certo. E botei uma cidade de Primavera do Leste, que não foi uma das primeiras que eu botei. Eu botei Primavera do Leste. E aí, a cidade que eu fui chamado foi Primavera do Leste, fica a 230 quilômetros de Cuiabá. Fui para lá, isso eu tinha 26 anos, foi no ano de 2006. Fui para lá, muito legal, foi eu e mais dois cariocas aqui, 2 pessoas que eu conheci no centro de formação, grandes amigos, o Brasil e o Codeço, hoje ainda trabalham na PRF, agora estão aqui no Rio de Janeiro. E aí, vamos para lá, tal, um momento muito bom da minha vida, um momento onde eu tive muita liberdade, passei a ganhar um bom salário, e aí foi um momento de muitos amigos que eu fiz, cidade pequena, interior, fiquei conhecido rápido e tudo mais, mas de policial rodoviário federal numa cidade no interior, você acaba ficando conhecido muito rápido. Aí certo dia, conheci uma linda mulher, que hoje é minha esposa, amor da minha vida, Marley. Hoje nós temos 2 filhos lindos, Samuel, de 10 anos, nosso pequeno goleiro. Samuel de 10 anos, gosta de agarrar.
é goleiro, né? E a Sofia de 7 anos. Sofia de 8, Sofia fez 8 agora. Acabou de fazer 8 esse mês. Essa família linda, conheci lá. E aí, depois de conhecer a Marley, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a refletir sobre a PRF. Eu percebi que eu estava indo trabalhar sem motivação nenhuma. Porque eu sempre fui empreendedor, igual eu te falei, desde novo, vendia filhote, trabalhando com meu pai, sendo de Jorge, botei a loja e tudo mais. Sempre fui empreendedor. E aí, falei, cara, eu tô aqui, me senti meus dons morrendo, sabe, meus talentos como se estivessem morrendo. Ia trabalhar meio sem motivação, meio sem vontade. Quando eu via, já não estava produzindo direito, estava, sabe, fazendo de qualquer maneira. E serviço público não tinha meta, não tinha crescimento. Falei, cara, eu vou ficar aqui a minha vida inteira, porque ele começou a me gerar um pouco de peso. E a loja lá no Rio de Janeiro continuava lá, né, com meu irmão. Embora não estava passando por um momento tão bom como gostaria, mas era um negócio, era empreendedorismo. Nesse meio tempo, a gente até abriu uma outra loja, continuamos com aquela loja de prato folheado, abrimos uma loja de bijuteria lá em Campo Grande, no calçadão de Campo Grande. E os negócios começaram a melhorar um pouco mais. E eu, naquela vontade, pô, eu não estou me sentindo tão bem, eu vou sair, vou voltar para o Rio de Janeiro. Fiquei naquela dúvida. Até então não tinha compartilhado com ninguém, estava só guardando para mim. Aí certo dia eu li esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. E esse livro, ele mudou a minha mentalidade. Esse livro ele me fez entender que realmente eu tinha potencial para fazer muito mais, eu tinha potencial para crescer, eu tinha potencial para ser empreendedor, para ser empresário, para crescer. E aí eu decidi, eu vou sair da PRF. Eu vou sair. Vou sair. Eu não lembro o mês ao certo, eu sei que eu tinha conhecido a Marley há pouco tempo. Eu não aconselho você a isso, o nosso caso foi um caso, uma exceção. E depois, ao longo do nosso relacionamento, nós colhemos muitos frutos negativos por causa dessa rapidez a gente tomar essa decisão de nos unir. Mas graças a Deus, o nosso casamento é harmonioso, relacionamento saudável, é a minha melhor parte, minha esposa, minha família. Mas nós nos conhecemos em torno de novembro. Em janeiro de 2007, nós decidimos vir morar no Rio de Janeiro. Aí em março ela veio comigo para conhecer minha família e tudo mais, conhecer o Rio. E aí em agosto de 2007 nós viemos para o Rio de Janeiro com mala e cuia. Saímos de primavera. Foi uma decisão muito radical. A maioria das pessoas não concordou. A maioria das pessoas, assim como na época eu decidi estudar para a PRF, que a maioria das pessoas não concordou, assim como na época, antes da PRF, não tinha decidido, não, depois da PRF, estudar para a PRF, e depois eu decidi botar a loja que eu te falei, as pessoas não tinham concordado, e aí decidi abandonar a PRF. Aí sim que a maioria falou, você tá maluco, você tá doido, largar um emprego que tanta gente quer entrar, você tá maluco, um bom salário, não faça isso, é difícil de ser empreendedor, você tá trocando o certo pelo duvidoso e tudo mais, aquela coisa, melhor um pássaro na mão que dois voando, você está tendo muita ambição e tudo, só comentários negativos da maioria das pessoas. Mas meu pai e minha mãe nos apoiaram, de certa forma, meu pai e minha mãe, principalmente minha mãe apoiou, porque ela tinha um medo da CPRF, tinha medo de envolver alguma coisa, de bandido e tudo mais, de receber um tiro, ela até gostou. Eu voltei a morar no Rio de Janeiro, onde eles moravam. A gente veio para o Rio de Janeiro. E os negócios foram melhorando, aumentando, tinha uma loja em Madureira, botamos em Campo Grande, depois abri uma loja de sociedade em Bangu, até com o Gilbertinho, aquele que eu falei, que hoje é meu grande amigo, o Gilbertinho lá, que eu perguntei sobre a locação da loja, que ele estava dormindo embaixo do balcão. Montamos uma sociedade lá em Bangu, depois montamos uma loja em São João de Meriti, no Calçadão. E aí as coisas foram acontecendo, mas aí pegamos, resumindo, né, senão o vídeo vai ficar muito longo, quebramos em 2009, talvez, 2009. E aí em 2010, eu e a Marley, nós decidimos voltar para a Primavera do Leste, para recomeçar a nossa vida.
voltamos para a primavera, para o Rio de Janeiro, viemos para cá em 2007. Em 2010 nós retornamos de novo para o Mato Grosso, para a Primavera do Leste, a cidade natal dela, onde tinha os familiares e tudo mais. Decidimos voltar lá para botar uma loja de roupa multimarca. Depois, no meio do caminho, migramos. Eu pensei que eu já tinha esse sonho de botar um buffet infantil, uma casa de festa infantil, né? E procurando um terreno lá para comprar, para essa casa de festas. E aí eu conheci um senhor, o seu Baldo, né, numa imobiliária, na Imobiliária Cosentino, uma imobiliária mais famosa lá de Primavera do Leste. Ele me falou sobre construção, sobre construir casa para vender, sobre Minha Casa Minha Vida, e aí me chamou para ver uma casa, e fui com ele, aquilo foi criando aquela ideia em mim. Aí eu conversei com a Marley e falei, eu estou pensando em construir casa para vender. Ela se assustou um pouquinho, porque eu não entendia nada de obra, nada, zero, nunca me envolvi em obra, nada. Mas eu fui pesquisando, encontrei um mestre de obra que é extraordinário, o Japão, um grande amigo hoje meu. Fizemos muitas casas, nunca tivemos problema nenhum. O cara é um ser humano extraordinário, o Japão. Japão, se estiver vendo esse vídeo aí, um grande abraço para você, tenho um carinho grande por você. E comecei a mexer. Quando comecei a mexer, a maioria das pessoas contra, muitas pessoas se preocuparam, porque entrando no ramo que eu não conhecia. Comecei a mexer, fiz uma casa, vendi outra, vendi, as coisas cresceram muito rápido. Em pouco tempo eu me tornei uma das maiores construtoras de Primavera do Leste, naquela faixa da Minha Casa Minha Vida. Cresci muito rápido, acabei ganhando bastante dinheiro, mas pelos mesmos motivos que me levaram a quebrar lá no Rio de Janeiro, eu quebrei em Primavera do Leste. Justificava, né? Falava que era o problema do governo, uma crise, que era partido político, que era a Caixa Econômica, Minha Casa Minha Vida, atraso do pagamento. Isso foi em 2000 e... Voltei para a Primavera em 2010, eu quebrei em 2016, talvez, não sei ao certo. Estamos em 2019? 2016, 2017, por aí. Quebrei. E eu descobri que eu quebrei no Rio de Janeiro, quebrei em Primavera por uma pessoa específica. Uma pessoa foi totalmente responsável por ter quebrado. Veja só, uma pessoa me atrapalhou. Identifiquei que essa pessoa me atrapalhou. Pelos mesmos motivos, eu quebrei aqui no Rio de Janeiro e quebrei lá em Primavera do Leste, a construtora, por uma pessoa específica. Eu. Responsabilidade total minha. Fiquei muito tempo justificando governo, justificando crise, justificando várias outras coisas e eu não tinha assumido a minha responsabilidade. Falei, caraca, eu fui responsável. Eu fui responsável. Eu fui o único. Eu fui cabeça dura muitas vezes. Quantas vezes o meu irmão tentou me avisar, porque o meu desejo de crescer, de fazer, de crescer rápido. Eu lembro que na construtora ele era meu sócio lá, né? Depois que ele foi morar lá também, pra gente conduzir a construtora juntos. Ele tentava me avisar, ele falava, cara, é melhor a gente dar uma segurada. Eu falei, não, vamos tocar o pau, vamos construir, porque cada imóvel a gente não perde, vamos fazer. E aí, como foi atrasando os pagamentos, né? Como a caixa foi demorando um pouco, o nosso fluxo de caixa foi ficando apertado, o giro, né? O giro que era pequeno se tornou grande, tinha que segurar o capital há muito tempo, tipo, sabe, um capital de giro altíssimo. E aí fui pegando capital de giro no banco, pegando descontrole de gestão, né? Pouca gestão, descontrole financeiro. Aí a bomba estourou. Eu sentei, fiz a reflexão, botei no caderno, refleti todos os pontos que eu tinha errado. E, cara, o aprendizado foi incrível. Foi incrível. Hoje eu falo que, para mim, a melhor coisa foi ter quebrado. Eu adquiri muita experiência. Eu percebi o quanto eu era improdutivo. O quanto eu queria fazer da minha própria maneira e existiam ferramentas incríveis, ferramentas simples de gestão e ferramentas de produtividade que quase nenhuma eu usava. Eu até li algumas coisas, mas sabe, eu lia muita coisa assim, ó, buscava muito conhecimento para lá, para cá e tudo embolado, não tinha uma sistematização.
Depois que eu entendi, cara, eu preciso focar em uma coisa, eu preciso focar em um método de ensino, um método de estudo. Eu preciso entender a ser mais produtivo, ter mais gestão. E quando eu entendi isso, aí que a minha vida começou a melhorar. Aí que as coisas começaram a evoluir. Aí que eu comecei a entender, até me relacionar melhor com as pessoas, ser mais produtivo. E eu entendi que essa produtividade era simples. Simples. Ferramentas simples, decisões simples. E uma decisão muda tudo. E o tema desse vídeo que eu falei é por que eu abandonei a PRF? Eu abandonei a PRF porque eu entendi que eu poderia conquistar mais, que eu poderia dar mais, que eu poderia exercer mais os meus talentos para as pessoas, para a sociedade. E eu não me arrependo. Foi a melhor escolha que eu fiz. Eu tenho grandes amigos lá ainda, na polícia, mas não era para mim. Eu achei que era, mas não era para mim. O que você tem feito? Isso realmente é para você? Não estou dizendo que você tem que abandonar, fazer a loucura que eu fiz. Mas refletir, é para você? Reflita. Olhe para a sua vida, olhe para o seu estado atual, olhe para o que você tem feito. Pense, olhe para dentro de você e fale, cara, isso é para mim realmente? Será que meus dons estão morrendo, meus talentos estão morrendo? Será que eu estou sendo improdutivo? Será que eu estou fazendo isso por dinheiro, mas eu não amo o que eu faço? Volto a dizer, não toma decisão radical como eu tomei, mas reflita. Entenda que mudanças acontecem rápido. Uma única decisão pode mudar toda uma história. Para melhor ou para pior. Mas quando a gente reflete, a gente, cara, no momento de ócio, ali, no momento de total tranquilidade, a gente olha para dentro de nós, reflete aquilo que a gente tem feito, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode evoluir. Isso é produtividade. Olha, pare para pensar, olha quanto que você perde tempo. Olha quantas coisas roubam o seu tempo. Olha quantas coisas, às vezes você faz tantas coisas que você não percebe as saídas à sua volta. Assim como eu era. Queria trabalhar, fazer, crescer, mas eu não parava, não tinha o meu tempo comigo mesmo, de relaxar, de olhar à volta. As pessoas tentavam me avisar, mas eu, cabeça dura, não percebia. Achava que somente eu era o certo, eu estava certo, cheio de arrogância, de vaidade, de prepotência, sem humildade nenhuma. E quando eu entendi isso, as coisas na minha vida começaram a melhorar. Comecei a entrar de novo no caminho, na rota da produtividade. De novo, não entrar nesse caminho, porque antes eu achava que eu era produtivo, mas na verdade eu só me esforçava, fazia demais. Quantas vezes aqui no Rio de Janeiro, quando eu tinha as lojas, meu filho com 10 anos, na época ele era recém-nascido, tinha 1 ano e pouco, bebezinho. E às vezes eu saía, ele estava dormindo, eu chegava em casa, ele estava dormindo. Isso não é produtividade. Produtividade é produzir mais num tempo menor e você ter mais tempo para você mesmo, aproveitar a vida, aproveitar principalmente a sua família, aproveitar a sua esposa, o seu filho ou os seus filhos, aproveitar a sua família, aproveitar um tempo de qualidade, um tempo com Deus de qualidade, um tempo de buscar tomar decisões corretas, mas sem no meio daquela muvuca, com qualidade, com produtividade. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, eu resumi a minha história, tem vários outros momentos, tem várias outras decisões, mas esse é o primeiro vídeo desse canal, vamos compartilhar muitos conteúdos. Eu estou aqui para crescer com você, estendendo as mãos para você e conte comigo no que você precisar. Vamos para cima. Valeu!